Vamos pegar nossas Bíblias. Convido a todos a nos acompanharem em mais uma ministração da palavra. Esta ministração de hoje, a terceira de uma pequena série, uma trilogia de mensagens. A primeira na semana retrasada. As três mensagens falando acerca do reino de Deus. Irmãos, esse tema, o reino de Deus, podemos até dizer, não somente esse tema, mas o reino de Deus enquanto realidade em toda a criação de Deus é aquilo que há de mais importante. Se nós nos lembrarmos ou fizermos o link da ideia do reino de Deus com a parábola do filho pródigo, como fizemos nas semanas anteriores, o reino de Deus é a casa de Deus, O reino de Deus é o ambiente em que todos os seus filhos devem estar, não somente estar presentes no reino de Deus, porque inevitavelmente todos os homens estão no reino de Deus, porque não poderiam estar fora do governo divino, do governo do absoluto, do infinito, do eterno, do Logos eterno, mas todos devem estar nesta casa com a sua consciência completamente ganha pela verdade acerca de Deus e do reino de Deus. O que todos nós que nós devemos estar nesta casa de Deus, nesse reino, de uma maneira consciente. Ou seja, na medida em que nós entendemos a história de Deus com a sua criação, na medida em que você vai compreendendo e essa mensagem vai lançando luz na sua consciência, no seu coração, em nossas almas, a luz de Deus vai dissipando todas as trevas da ignorância, e nós então vamos começando a perceber que o egoísmo, que a maldade, que é o pecado da humanidade, é uma grande ilusão e de que não vale a pena. Nós só insistimos no problema do ego. Nós só insistimos numa vida pecaminosa em razão da ignorância em que nós vivemos. É muita ilusão, por isso devemos ser humildes e falar: Senhor, dissipa as trevas do meu coração. Não é uma questão teológica, não. Você pode fazer dezenas de cursos teológicos. Você pode ser doutor em teologia. Você pode ser pós-doutor em teologia, como há uma pós-graduação na área da teologia chamada doutor em divindade. Você pode ser doutor em divindade, mas nada disso dissipa as trevas do seu coração. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma questão do seu coração, não do seu intelecto. Muitas vezes, quanto mais a pessoa conhece intelectualmente, mais orgulhosa ela se torna, mais presunçosa ela se torna, e mais egoísta, consequentemente, ela se torna, por se ver acima dos demais homens e das demais pessoas, por se considerar muito grande. Mas quando a palavra de Deus ela é recebida no coração, e ela traz de fato a luz, ela revela o quanto que nós somos maus na nossa consciência, e o quanto que nós somos carentes e necessitados de uma vida realmente conectada à sua fonte. Conforme Jesus disse: vós sois os ramos, eu sou a videira, vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. As três mensagens dessa trilogia, hoje a terceira, elas falam, portanto, acerca do reino de Deus. Na primeira mensagem falamos sobre a natureza orgânica do reino de Deus. A semana passada nós falamos sobre a necessidade de ver e de entrar no reino de Deus. E hoje queremos falar um pouco sobre a manifestação do reino de Deus. E precisamos, portanto, retomar alguns conceitos já ditos aqui, já falados aos irmãos, acerca do reino de Deus enquanto uma realidade dentro de nós. Ou seja, entrar no reino de Deus não é entrar para uma religião. Entrar no reino de Deus não é receber um batismo em água. Entrar no reino de Deus não é uma questão de você aguardar algum dia, numa questão totalmente temporal, para que Deus venha te levar para um lugar no espaço que seja bom. O reino de Deus é atual, o reino de Deus é algo presente.
Eu me recordo do texto de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, quando é dito que os fariseus e saduceus, procurando Jesus, lhe perguntaram, dizendo: Senhor, diga-nos quando é que virá o teu reino. Olha que coisa interessante. Olha que pergunta chave para abrir o nosso discernimento. Porque até hoje essas perguntas dos fariseus e escribas e saduceus, ela continua a ser feita. As pessoas querem saber quando é que o reino de Deus virá. Elas querem saber porque a concepção que se tem de reino de Deus é uma questão totalmente espacial e temporal. Ou seja, num determinado tempo, Deus nos levará, espacialmente, vai nos tirar da terra, que é um lugar de muita miséria, como se o problema da terra fosse o planeta, e vai nos levar para um outro planeta, para uma outra dimensão, e lá então nós estaremos eternamente no reino de Deus. Até hoje as pessoas continuam perguntando, quando virá o reino de Deus? E Jesus sabiamente, eu quero que você abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 17, e verifique, porque são palavras de Jesus que nos ensina isso. Capítulo 17, versículo 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Olha a resposta de Jesus: não vem o reino de Deus com visível aparência. Olha a primeira parte da resposta de Deus diz, de Cristo fala, não vem o reino de Deus em visível aparência. Em outras palavras, ele está dizendo, o reino de Deus não está para a questão sensorial. Não está para os seus olhos, nem para os seus ouvidos, nem para o seu paladar, nem para o seu olfato, nem para o tato. Porque as pessoas inclinadas ao mundo material, elas querem estar no reino de Deus num sentido material. Ou seja, elas querem estar num lugar em que possa haver o melhor governo possível, sem corrupção. Elas pensam que o reino de Deus é estar num lugar onde não haja doença, nem fome, nem tribulação, nem nenhum tipo de angústia. Então elas ficam aguardando nessa expectativa temporal de poder, por meio dos seus sentidos, porque os sentidos, esses 5 sentidos nossos, eles abrem uma porta para o mundo exterior. Ou seja, os nossos 5 sentidos, eles estão relacionados àquilo que é exterior. Os nossos olhos, ouvidos, nariz, boca e nossas mãos, que é a visão, audição, olfato, paladar e o tato, eles não estão para a sua alma. Pelo contrário, eles são uma porta da alma para o mundo exterior. É por meio dos meus olhos que eu vejo vocês, eu consigo contemplar todas as coisas, né, Andresa? As cores que você falava agora há pouco, você falou das cores, eu olhei para essa luzinha da questão e falei assim, é azul, eu consigo ver que é azul, né? Meus ouvidos não estão para a alma, mas ao contrário, está para eu ouvir vocês. Tanto é que com os meus olhos e meus ouvidos eu não posso jamais ouvir ou ver o mundo espiritual de Deus, as dimensões espirituais que nos cercam. Estamos privados e estaríamos fadados se nós fôssemos privados do espírito humano. Então, o reino de Deus não vem com visível aparência, significa não está para o mundo exterior. Se você espera por um reino meramente no âmbito exterior, você está procurando equivocadamente esse reino, capaz que você não o encontre jamais, porque, como diz Jesus, o reino de Deus não vem em visível aparência. Versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Então, novamente, o Senhor agora nega a ideia de reino quanto a uma questão espacial. Não é a questão de Jerusalém. Ah, porque Jerusalém é a terra santa, eles dizem, né? Ou então, há um templo agora em São Paulo, né? Lá no Brás, diz que é a réplica do templo de Salomão. Não é uma questão de lugar. Não é aqui, neste local de reuniões. Este local poderia ser qualquer coisa, inclusive um local de reuniões de igreja. Agora, o reino de Deus não é uma questão de estar aqui ou estar lá. Como diz Jesus, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós.
Você pode repetir isso para você mesmo, se quiser, ou para alguém do seu lado. Se for para você, diga: o reino de Deus está dentro de mim. Se for para o seu irmão, diga a ele: o reino de Deus está dentro de ti. Creia nisso. O reino de Deus está dentro do homem. Agora, embora o reino de Deus esteja dentro do homem, este reino é como um tesouro escondido, porque há muito o homem perdeu esse reino. Jesus, nas suas parábolas em Mateus capítulo 13, ele diz claramente: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. E portanto, se está escondido, é porque os homens não sabem onde ele está. Embora esteja tão próximo de você, porque está dentro do seu coração, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, está na sua boca e no seu coração, não está longe de você, está dentro de você, como disse Jesus, mas os homens não o encontraram. É possível que nessa noite eu esteja falando para centenas de pessoas que, embora tenham dentro de si o reino de Deus, mas ainda vive como aquele que não encontrou ainda este reino de Deus. Quero ler mais um texto com os irmãos acerca disso. Está em João, Evangelho, no capítulo 14. Apenas um versículo que, quando eu o li, e olha que eu já li a Bíblia umas dezenas de vezes, não vou dizer centenas porque talvez estaria exagerando, mas umas dezenas eu já li. Mas esse versículo, esta porção, sempre me passava desapercebida. Mas no dia que eu enxerguei esta palavra, é aquele momento em que dá aquele start, né? E que você de repente é iluminado para contemplar algo que estava então, não estava escondido para você, porque aqui está claro na Escritura. Pensa numa alegria, capítulo 14, versículo 20 do Evangelho de João. Jesus diz assim: olha, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isto é o reino de Deus. Veja que Cristo não disse que naquele dia vocês entrarão para o meu reino. Olha o que ele está dizendo, e aqui ele fala, quando diz que naquele dia, é uma referência à sua ressurreição, porque no capítulo 14, Cristo está fazendo o seu último discurso, suas últimas palavras antes de ele ser preso e ser morto, crucificado. Ele então anunciava a sua vinda. Capítulo 14, 15, 16 e 17 fala sobre a vinda de Jesus. Por isso que muitos pastores e padres e religiosos, em sepultamento de pessoas, eles leem João 14, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Mas sempre numa perspectiva espacial e temporal, falando acerca da segunda vinda de Cristo. Mas se você ler atentamente o capítulo 14, quando Cristo diz que voltarei outra vez, é uma referência à sua vinda em ressurreição. Em outras palavras, ele disse: olha, eu vou para o meu Pai. Esse ir para o Pai é a sua morte. Eu vou morrer e retornar ao Pai, mas eu voltarei outra vez para vocês. Não vos deixarei órfãos, virei outra vez. E portanto, esse virei outra vez, aqui no capítulo 14, não estamos com isso negando a segunda vinda futura. Estamos dizendo que no capítulo 14, 15, 16 e 17 de João, esse virei outra vez para vós outros é uma referência ao retorno de Cristo da sua morte. É o retorno, né, em ressurreição. Quando ele diz, portanto, naquele dia, é uma referência ao dia da minha ressurreição. Depois que vocês me virem crucificado e morto e sepultado, que as vossas esperanças forem perdidas, porque vocês não podem compreender as coisas divinas. Os apóstolos não podiam compreender as coisas divinas. Eles estavam impedidos pela sua ignorância e pela sua tristeza e pela sua teologia de contemplar a verdade e a realidade de Deus em Cristo. Mas Jesus disse: naquele dia, ou seja, quando eu ressuscitar, que vocês me virem, portanto, ressuscitado, aí vocês vão compreender algo.
Versículo 20, olha na sua Bíblia. Naquele dia, vós conhecereis. Vocês sabem que a palavra conhecer significa você ter uma ciência com. Ou seja, não é meramente você ter um conceito, mas agora, aquilo que você está contemplando e é conhecido, agora ele entra para dentro de você, no sentido de você agora se aperceber das suas propriedades, e aquilo agora habita dentro do seu coração. O conhecer é uma questão do coração. Tanto é verdade que quando nós falamos sobre conhecer pessoas, eu costumo dizer, não, essa pessoa eu não conheço. Mas como você não conhece? Não, eu sei o nome, onde ela mora, mas conhecer requer o quê? Relacionamento, não é? Convivência. Portanto, o que está dizendo, naquele dia vós conhecereis, ele quer dizer, vocês terão a revelação. O entendimento de vocês será aberto. E vocês então conhecerão que eu estou em meu Pai. Olha que maravilha. Hã? Não é estarei. Vocês conhecerão, o conhecer seria futuro, mas vocês conhecerão que eu estou no meu Pai. Mas cuidado, não tem nada a ver, nesse caso, com trindade. Esse estar com o Pai é uma relação orgânica. No caso de criatura, criador. No caso, o Jesus, homem. Está dizendo, naquele dia vocês conhecereis que eu estou em meu Pai, vocês conhecerão que o Pai está em mim. Que maravilha, olha que maravilha, olha para a sua Bíblia, eu quero que você veja, verifique, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós, onde vocês estão? E vós estáis em mim. E eu em vós. Vocês sabiam, todos aqui que aqui estão, vocês sabiam que o Filho está no Pai? Quem sabia? Todos sabiam. Ninguém ignora que o Filho está no Pai, isso é mais do que certo. Todo crente sabe que o Pai e o Filho são um. Agora ele diz que não somente há essa unidade entre Pai e Filho, mas você sabia que nós estamos nele? Você sabia que você está nele? Pastor, mas cheio de pecados como eu estou? Sim, você está nele. Até porque não poderia não estar nele. Porque ele enche todas as coisas. Você só existe nele, só se move nele, só vive nele. Você sabia que ele está em nós? Que ele está em você, que você está nele, que ele está em você. Isto é o reino de Deus. Isto é o reino de Deus. Agora, esse reino tem uma lei primordial. E aqui eu começo a entrar no que nós queremos falar hoje, que é a manifestação do reino de Deus. Porque sabendo você que você está no reino de Deus, sabendo você que o homem perdeu a noção e a consciência de reino de Deus por ocasião da queda, a sua ignorância, a ilusão que encheu o seu coração, este homem saiu da casa do Pai, se afastou, se tornou um peregrino, se tornou um errante, sem Deus no mundo, desgarrado, desamparado, totalmente desagregado no coração e na consciência, acarretou contra si toda sorte de sofrimentos e de angústias. A história do filho pródigo retrata isso. Aquele caminho em que ele tomou para fora da casa do pai, o caminho da sua deserção, o caminho da sua queda, o caminho da sua ilusão. Quantas misérias ele não sofreu por causa daquele caminho. E o homem também perdeu a noção de reino de Deus. Mas nós sabemos da necessidade que temos de ver o reino de Deus, de compreender o reino de Deus, e então de nós, com a nossa consciência transformada, assumirmos um novo posicionamento, o que é chamado de um novo nascimento, quando o Senhor colocar em nós um novo coração, e uma nova consciência, e uma nova mente, um novo espírito, uma nova disposição.
tudo o que nós precisamos é de uma nova disposição. Tudo. Me encontrei recentemente com uma pessoa e eu falei, puxa, mas como você está sumido? A pessoa disse, pois é, eu não tenho condições de ir, né? Congregar com os irmãos, tal. Eu estava num emprego concursado e estudei para passar num outro concurso melhor, aquele concurso que eu queria, consegui o concurso que eu queria. Maravilha, eu estou trabalhando no lugar que eu gostaria de trabalhar, estou tranquilo, mas os cultos aos domingos à noite, para mim, não dá, para mim é muito difícil. E eu compreendia e tal, mas fiquei pensando depois, né? Puxa, uma pessoa que se declarou tão próspera, né? Tão abençoada por Deus, não tem como gastar 2h30 por semana para se reunir com os irmãos, para louvar a Deus com os irmãos, para ouvir a palavra com os irmãos, não é? Não tem tempo, ou não pode, não dá. Não que esteja impedido por uma enfermidade, não. Tampouco impedido pelo trabalho, caso ele trabalhasse em período noturno, né? Por escala, não dá, porque isso acontece e é compreensível, normal. Mas simplesmente porque não dá, é difícil para mim. Vocês entendem? Então eu fico pensando o quanto que nós precisamos, não de uma teologia nova, mas o quanto precisamos de uma disposição nova. Porque nós pregamos tanto sobre novo nascimento, pregamos tanto sobre ser um vencedor, mas o que isso significa de fato e de verdade? Ora, o que é nascer de novo, se não nascer outra vez? Bem tautológico, né? Ou seja, eu respondi com a mesma pergunta. O que é nascer de novo, se não nascer de novo? Mas isso faz todo sentido. Por que faz todo sentido? Porque eu teria que nascer de novo, se eu fosse sempre o mesmo. Ou seja, eu preciso nascer de novo, como Cristo diz, necessário vos é nascer de novo, porque a pessoa que você é uma pessoa que não está de acordo com Deus. Temos que nascer de novo porque nós somos nascidos da carne. Ou seja, a nossa constituição intelectual, a nossa constituição religiosa, a nossa constituição humana, as faculdades da nossa alma, elas são carnais. Elas estão tendenciosas aos prazeres da carne. Carne não enquanto, essa carne matéria que nós temos, mas inclinadas, as disposições nossas todas inclinadas a uma natureza perversa de incredulidade. Ou, se os irmãos quiserem tirar a palavra natureza, mas uma consciência totalmente incrédula, egoísta, avara, que não ama a Deus, porque não basta dizer que ama a Deus, né? Não basta dizer que ama a Deus. Porque não ama ao próximo, muito menos ao próximo, porque o próximo é o meu concorrente. O meu próximo é aquele que está disputando comigo a cada dia a melhor oportunidade, o dinheiro, o melhor lugar na fila. Não? Estamos cercados de concorrentes, não de próximos. Vivemos numa arena constantemente, lutando, brigando, porque queremos sempre ser o melhor. Quando Cristo disse, importa-vos nascer de novo, Ele está dizendo, você não é adequado. Você não está adequado para o reino de Deus. É necessário que haja um novo nascimento, e novo nascimento implica necessariamente morte. E essa morte também não é a morte física, mas significa que todas as nossas disposições, inclinações, constituição mental, do coração, da alma, devem ser anuladas. Para que uma nova disposição, um novo conceito, uma nova mente, uma nova visão, um novo coração, um novo sentimento seja gerado. Agora o sentimento de Cristo. Eu sei que a mensagem é muito bonita, a realidade é mais dura.
Ou seja, a nossa existência aqui é muito complicada. Mas é por isso que nós estamos aqui, para sermos convencidos pela verdade sobre a nossa necessidade. Se saímos daqui hoje dizendo, puxa, eu preciso nascer de novo, já teremos ganho muito. Se no seu coração for gerado o desejo, a vontade, o conhecimento sobre o tanto que nós precisamos de nascer de novo. Nascer de novo não tem nada a ver com aceitar a Jesus. Ou seja, nos moldes como nos foi apresentado, que depois de uma pregação e de um apelo, alguém diz, alguém quer aceitar a Jesus, isso não é nascer de novo. Isso talvez, no máximo, seja a adesão a uma religião, a uma denominação. Novo nascimento não tem relação com o batismo em água. Na verdade, o batismo em água é que apenas simboliza a morte e o novo nascimento. Mas é apenas um símbolo também, não passa de símbolo. Aquela água do batismo não tem valor algum para lavar os pecados, o coração, a consciência, para mudar, não. Então, o quanto que nós precisamos de uma nova disposição, de um novo coração, de uma mudança, de uma transformação. Porque o reino de Deus, ele possui uma lei primordial. Essa lei primordial do reino de Deus, ela é contrária àquilo que nós somos em Adão. Ela é contrária àquilo que nós somos por causa da queda. Os nossos pensamentos, nossos corações, na última das hipóteses, vai de encontro a essa lei primordial. Quero ler com vocês Marcos capítulo 12. Abra sua Bíblia. Aqui vai mostrar essa lei primordial, que é a lei do reino de Deus. É uma lei orgânica, é uma lei que não pode ser seguida meramente por doutrina. Marcos capítulo 12, vou ler com vocês a partir do versículo 28. Todos encontraram? Abra o seu coração, em nome de Jesus. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, o escriba perguntou a Jesus, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Veja que o mandamento, que é o principal, ele começa com uma advertência. Ouça! Veja que o mandamento, que ainda não foi dito, mas ele tem um cabeçalho, né? Tem uma introdução. Não basta em você entregar o mandamento como uma regra. O mandamento tem que ser recebido como compreensão dentro do entendimento, dentro do coração. Portanto, o maior dos mandamentos, o principal é, ouve, abre o ouvido, abra o coração, ouça com o coração. O Senhor, o nosso Deus, é um Senhor. Porque tem muitos senhores, então ele é um Senhor, né? Ele é mais um Senhor, não é isso que diz a sua Bíblia? Não é isso? Vocês sabem o que é Senhor? Invoque essa palavra para dentro de você. Coma essas palavras. Digira essas palavras. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Não existe outro Senhor. Não há outro Senhor. Ele é o único. Porque Ele está acima de tudo e acima de todos. E porque Ele é o único Senhor, versículo 30 diz, amarás, pois. Amarás, portanto. Ou seja, a atitude de amar ou amar ao Senhor
tem um motivo, tem uma causa, tem uma razão. Enquanto nós não nos dermos conta dentro do nosso coração de que só há um único Senhor, nós não poderemos amá-lo, porque o nosso coração está dividido, amando tantas coisas, porque fazemos tantas coisas o nosso Senhor. Ou nos deixamos escravizar por tantas coisas. É o dinheiro que nos escraviza, é a preguiça que nos escraviza, é a negligência que nos escraviza, é o egoísmo que nos escraviza. Dizemos que somos livres, mas não somos livres. O apóstolo Paulo sabia disso, por revelação divina. Ele diz em Romanos capítulo 12, capítulo 7, ele falando acerca da vontade que ele tinha de agradar a Deus, ele falou assim: olha, miserável homem que sou. Falando do homem não nascido de novo, referindo-se ao homem que tem apenas intelectualmente o conhecimento de que deve fazer o bem, mas não tem o poder de fazer o bem. Por quê? Porque ele não tem a força necessária para realizar o bem, porque ele não é o bem que ele precisa fazer. Ele é mau na sua consciência, no seu coração. Aí ele fala assim: puxa vida, mas eu tenho que fazer aquilo, mas eu não dou conta. Olha, eu sou um homem miserável. E ele vai declarar ainda no capítulo 7, dizendo que ele vivia como um escravo, debaixo do senhorio do pecado. O pecado que se assenhora sobre o homem. E que diz: olha, você é escravo, você não pode fazer o que você quer, tem que fazer o que eu quero que você faça. Aí nos tornamos escravos. Então, para amar o Senhor, não basta um conhecimento teológico. O amor a Deus nasce de um conhecimento espiritual, de uma revelação espiritual. O único Senhor. No dia que nós começarmos a olhar e pensar em Deus como o Senhor, mas não como o Senhor, mas o Senhor da minha vida, é o Senhor meu, sobre mim, e pararmos de olhar e falar: não, mas é porque o Josué, ele vem para o culto de calça jeans. Não, é o Senhor sobre a minha vida. O Josué tem que entender a Deus como o Senhor da vida dele. Mas eu não posso ficar vendo a Deus como o Senhor sobre os outros, procurando pessoas. A irmã Júlia, vocês já viram o tamanho do cabelo dela? Cortou bem curtinho, que coisa mais horrível, gente, pelo amor de Deus. Aí começamos a olhar pessoas, buscar um detalhe, uma coisa na vida do Jailson, do Gilson, do irmão Magalhães, pastor Renato. Vocês viram? Ele foi para os Estados Unidos, ó. Aí começamos a falar, chegou falando esse português aí enrolado. Chegou: a paz do Senhor, meu irmão. E ele: não estou entendendo. Não entende. Yes. Enfim. Não, porque o Juraci e tal, ficamos procurando. Não, é quando cada um de si mesmo, precisamos olhar, cada um para si. O Senhor, Deus, é o meu Senhor. Até porque a própria Escritura declara que não há salvação fora de Cristo. Não no sentido teológico. O texto de Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se, tem um se, com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Como Senhor. Você confessa a Jesus como Senhor? Ele é o Senhor da sua vida? Ele é o cabeça da sua vida? Ele dirige a sua vida? A vontade dele é a sua vontade? Você está disposto a seguir a vontade de Deus? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A medida, qual que é? É o seu coração. Meu coração é estreito. Não, mas é só nessa medida, não precisa ser muito. Não tem uma medida só e única para todo mundo. Até porque o nosso coração, ele, embora estreito, ele vai se alargando na medida que nós crescemos espiritualmente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo
como a ti mesmo. Não há outro mandamento. Não há outro mandamento maior do que estes. Qual é a lei primordial do reino de Deus? É o amor. Não há outra lei. Não existe outra regra. Não existe outro mandamento. Tudo se resume no amor. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 13, salvo engano, versículo 10, que toda a lei, ela se cumpre no amor. O amor é o cumprimento da lei. Pois que aquele que ama, este tem guardado a lei. Observa que não está para uma mera regra. Ah, pastor, agora está pregando a lei, pregando agora o quê? Está pregando agora as obras humanas? Não, são palavras de Jesus aqui, ó. Não são palavras minhas. E aqui é o próprio Cristo dizendo que é o amor, que todas as coisas se reduzem ao amor. Não há maior mandamento do que este. Mas veja o que acontece em seguida. Aí essas palavras, versículo 32. Disse-lhe o escriba ouviu a resposta de Cristo. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. O escriba falou: Jesus é bom de resposta, hein? E ele respondeu com verdade. Aí Jesus diz assim no versículo 33, ou melhor, desculpe-me, ainda as palavras, 32. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Versículo 34. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe. O que Jesus vai dizer para o escriba? Veja aqui, não sei se vocês perceberam, a inversão. Primeiro o escriba pergunta para Jesus, como quem quer que Jesus traga uma resposta. Então Jesus está na qualidade de responder. O escriba na posição de perguntar. Quando Jesus responde, o escriba então, fala: muito bem, você acertou, você falou com verdade. Se acabasse somente aqui, Jesus sairia como aquele que passou pelo teste, Passou, foi aprovado. O escriba até mesmo aprovou a Jesus. Mas Jesus inverte a ordem e diz assim: vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente. Ora, quem respondeu foi Jesus ou foi o escriba? Foi Jesus. Mas Jesus coloca ele como ele respondendo. Mas, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estais longe do reino de Deus. Ou seja, o que é estar próximo do reino de Deus? Só uma pergunta: você está próximo do reino de Deus? Você já está no reino de Deus? Ou você ainda está próximo do reino de Deus? O que é estar próximo do reino de Deus? Qual é a medida com a qual mensurar a distância de alguém para o reino de Deus? Qual é a distância sua em relação ao reino de Deus? Como mensurar isso? Por meio da lei primordial. A lei primordial do reino de Deus é o amor. Porque o escriba tinha plena consciência de que o amor está acima de tudo. Jesus falou assim: opa, olha, aqui está alguém que está próximo. Ele está compreendendo. Ele está sabendo. Ele já sabe o caminho. Ele já sabe que não há outro meio de experimentar o reino de Deus senão por meio do amor. O amor é a expressão máxima e única do reino de Deus. Veja que maravilha. Não é sem razão que em Mateus capítulo 5, abra rapidamente a sua Bíblia, quando Cristo fala acerca da perfeição, capítulo 5, a partir do versículo 43 em diante, porque a perfeição é o estágio que todos nós alcançaremos quando estivermos plenamente dentro desse reino. Diz assim o texto de Mateus 5, 43 em diante: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa é a lei fundamental do reino de Deus?
mas para muitos é. Qual que é a regra que comanda as vidas da maioria das pessoas? Amarás o teu próximo, amarás a tua mãe, o teu pai, amarás o teu filho, amarás o teu sobrinho, amarás a sua avó, o seu avô, amarás a si mesmo. E o vizinho, depende. Se ele for meu inimigo, eu devo odiá-lo. Olha aqui o versículo 33. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa é a lei primordial do reino de Deus? De onde é essa lei primordial? De qual reino? Se não é do reino de Deus, só pode ser do reino das trevas. Tanto é que se você procurar este texto na Bíblia, porque ele fala, ouviste que foi dito, procure na Escritura onde está esse versículo. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Você não vai encontrá-lo. Não existe na Torá, nem nos profetas, tal versículo. Ora, mas se eles haviam ouvido, certamente era por via oral, por via do costume, ou por via da aplicação da lei, sem a compreensão da sua realidade. Porque muitos, tomando a própria lei de Moisés, apenas derramaram sangue. A compreensão equivocada. Muitos tomam a Escritura de maneira tão equivocada, que eles tomam a Escritura e conseguem dela extrair motivos e extrair razões para odiar e aborrecer alguém. E mostra na Bíblia ainda. Já vi gente, porque tinha inimizade com pessoas, se apropriar de Salmo capítulo 1. Eu não ando com essas pessoas. Porque está escrito, bem-aventurado é o homem, referindo-se a ele, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse povo são os ímpios. E nós ficamos sempre chancelando as pessoas, né? Esse é ímpio. Observe que os ímpios são sempre as pessoas distantes. Quando o ímpio é da própria casa, fala, não, Deus ama ele, Deus já está transformando. Aí vai. Mas quando é o outro, que está na condição talvez até melhor do que ao ímpio de casa, ó filho de Satanás, filho das trevas. Não é assim que falamos? 43 de Mateus 5. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Aqui está agora a palavra de Cristo. Eu, porém, vos digo. A palavra de Cristo vai trazer a lei primordial do reino de Deus. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Quer se tornar um filho do Pai Celeste? Pastor, mas eu não sou filho do Pai Celeste? Você é filho em natureza, mas tornar-se filho aqui é em manifestação. Você viver como filho, andar como filho, viver a vida matrimonial como filho de Deus, viver a vida no trabalho como filho de Deus, viver a vida na comunidade cristã como filho de Deus, onde quer que você esteja, viver como filho de Deus, manifestando este reino. O reino de Deus não se manifestará com visível aparência, no sentido de descer do céu uma grande cidade de ouro, a nova Jerusalém, descendo agora o reino de Deus. Não, para de bobagem, pura bobagem, tolice, muita tolice. Os crentes têm tanta vontade que desça uma cidade de ouro do céu, que se você acessar a internet, tem até uns vídeos, né, ou fotos de pessoas vendo cidade nas nuvens. Eles fazem umas montagens muito mal feitas, por sinal, e eles ficam, veja, a cidade já está dando os seus sinais de que está chegando. Não vem o reino de Deus com visível aparência, não há de se manifestar um trono de ouro, Jesus sentado no trono, com um cetro na mão, dizendo, pessoal, ide e dizei como eles devem viver.
Não é assim que vem o reino de Deus. O reino de Deus se manifesta mediante essa lei orgânica, primordial, que é o próprio Deus, porque quando o homem compreender claramente por revelação, e porque ele compreende, ele passará a experimentar: o Pai está em mim, eu em vós, e vós em mim. Aí este homem começa a amar a todos. Amar um amor que não faz distinção. Amar indistintamente as pessoas. E aí o reino começa a ter uma manifestação. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele, o Pai Celeste, sendo o Pai e sendo nós filhos, o Filho não pode expressar outra coisa diferentemente do Pai. Sempre quando nasce alguém na família, assim, dos amigos, vamos lá, a pessoa: nossa, mas como parece com o Pai, né? Tem as feições, tem o jeito. Às vezes parece coisa nenhuma, mas todo mundo fala, né? Tem que encontrar alguém parecido, para não ficar chato, né? Porque às vezes não parece com ninguém da família, aí fica difícil. Mas aí todo mundo fala: mas como parece com fulano, com Beltrano? Mas vai crescendo, aí veja como parece, aí de fato parece. Você percebe que até mesmo às vezes um gesto, um jeito de falar, uma expressão, um olhar, um sorriso, lembra o outro, lembra os pais, né, Tainá? Não lembra? Olha assim, vai, mas como parece com a Rosirene, com o Juraci, com a irmã Sônia? Parece muito. Por quê? Porque é filho. Então a natureza dos pais no filho o faz expressar o que o pai, pelo menos as feições do pai, muitas vezes o caráter, muitas vezes, né, com respeito ao Pai Celestial. Ora, todos os filhos do Pai Celestial devem expressar aquilo que o Pai Celestial é. E alguém pergunta: me dê uma razão porque eu tenho que amar o meu inimigo. Eu sei que quando eu prego, eu falo disso, ou qualquer um de vocês, ou qualquer outro pregador, ler esse texto, alguém sempre vai dizer assim: puxa vida, mas que evangelho é esse, mais doido? Agora tem que amar meu inimigo. Não bastava essa história toda, agora eu tenho que amar o meu inimigo. Ora, mas não é agora, você só precisa amar o inimigo, é só isso. E amar o próximo, e também o inimigo próximo, o inimigo distante, o inimigo do lado, o inimigo da frente, o inimigo atrás, o inimigo que dorme com você na mesma cama, que mora com você na mesma casa. Mas não existe? Não, mas existe. No seu caso, seu inimigo já foi embora. Nunca foi seu inimigo. Nunca foi. Gilmar sempre foi muito amigo. Eu no lugar dele, você tinha voado há muito tempo. Gilmar foi guerreiro. Gilmar aguentou firme. Ficar com você ali não é brincadeira não, Vera. Vera, não é brincadeira não, Vera. Você não tem ideia. Quem está de fora sabe, Vera. Brincadeira, viu? Mas que o Gilmar foi de rocha, foi, não foi? Ai, Jesus. Agora eu tenho que amar. Até o inimigo eu tenho que amar? Agora, essa onda agora. Outros falam: não. Aí tem as pessoas que são mais pessimistas. Quem é que ama o inimigo? É a pergunta que vão fazer. Ou seja, essa é uma maneira que você tem de você falar assim: eu não quero para mim essa palavra. E você vai arrumar uma desculpa. Qual a desculpa? Ninguém ama o inimigo. Nunca vi. Você já viu? Ou seja, é a maneira que tem para você ventilar a sua consciência, para você não desejar por isso, para você não buscar isso. Porque tudo começa com um tratamento. Não é que você agora vai amar e tem que amar e já está amando. Não. É um tratamento de alma. É um caminho de transformação. É um caminho de cura. É um caminho de mudanças. Com certeza que se você acolher essa palavra, ainda essa semana Deus vai colocar um inimigo no seu caminho. Aquele velho inimigo seu vai aparecer. E na hora vai começar a gotejar um veneninho por aqui. Você vai lembrar da palavra. Você vai ficar em crise no momento. Porque você está diante da palavra. E diante do inimigo. Você sabe que tem que amar, mas você não ama. Você deseja matar o inimigo. E agora você vai ficar naquela situação. Mas a situação é boa.
para que você comece a refletir, a pensar, não é? Então, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. O motivo por que nós devemos amar o inimigo, dê-me um motivo, está aqui. Porque o Pai faz nascer o sol sobre maus e bons. Quando o Pai traz o sol, ele não olha para a terra e fala assim: sol, não, por gentileza, não lance seus raios, nem seu calor, nem a sua luz, nem as suas vitaminas sobre aquele ali, porque aquele homem é mau. Eu estou privando ele do sol. Já viram isso em algum lugar? Deus graciosamente, toda manhã, envia o sol para bons e maus. Ah, mas você é mau. Não, mas o sol é para ele, Deus o ama. Mas Deus ama o mal, o homem mau, Deus ama o inimigo. Deus não ama o mal, mas Deus ama ao homem mau. Porque é uma criatura, Deus o ama. Deus não ama o mal que ele pratica, que ele alimenta, mas Deus ama o homem mau, e porque Deus o ama, Deus dá o sol gratuitamente. E Deus também traz a chuva. Deus dá o sol e a chuva a bons e a maus, aos maus. E faz vir chuvas sobre justos e injustos, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Em outras palavras, qual o sentido de você amar a quem te ama? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos? E eu vou fazer uma pergunta e você não responda, por gentileza. Tem pessoas com quem você se encontra que você não saúda? Não responda. Tem pessoas que você passa por ela e finge que não vê? Tem pessoas que às vezes no mesmo ambiente de trabalho ou ambiente de igreja, que é o pior, você ignora, para você aquela pessoa está morta, anulada. Ah, pastor, mas eu amo o senhor, pastor. Já é alguma coisa, não é? Porque amar o Alexandre, vou te falar, viu? Tem que ter amor, muito amor. Mas às vezes é mais fácil, porque às vezes o nosso amor, ou o nosso não amor, se disfarça de amor. Por pura, eu ia usar uma expressão chula, mas não vou usar não. Qual é a outra palavra, Gil, que eu uso para puxar saco? Conveniência. Olha como o homem é culto. Às vezes o nosso não amor se disfarça de amor por pura conveniência. Como as pessoas gostam de estar perto daquelas pessoas que parecem estar em algum destaque, em algum lugar, por algum motivo. E no final é tudo bobagem. Porque quantos há que nós não saudamos, com quem nós não falamos, a quem nós ignoramos? Às vezes é fácil você estender a mão para ajudar, até com bens materiais, àquele que tem possibilidade. Mas ajudar o desgraçado, aquele que está enterrado, só está o olho de fora e o nariz respirando bem pouquinho, você passa e fala assim: vai pecar? Isso aqui dá o pecado. Desgraçado. Ainda joga um pouquinho de terra, ele não pode se mexer. Está assim, ó. Você joga um pouquinho e entra a terra no nariz dele. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é o vosso Pai Celeste. Qual é a medida da perfeição do Pai Celeste aqui no texto para nós? O amor, mas é o amor ao próximo e ao inimigo. Que maravilha. Então, não há expressão, tampouco manifestação do reino de Deus, senão por meio do amor. Então não pense você jamais que um dia
vai brilhar uma luz do céu, um raio, e você vai de repente ser glorificado no sentido de você se encher de luz, parecer uma lâmpada acesa. Todo mundo vê, ó, quem for um homem lâmpada, com uma luz em volta, uma aura em volta dele, ou uma auréola na cabeça, aquele lá é filho de Deus. Não vai acontecer isso. Tampouco os filhos de Deus serão conhecidos ou reconhecidos ou manifestados porque veste um tipo de roupa. Bobagem sua. Todo mundo tiver vestido de branco, porque os crentes gostam de vestir de branco, né? Vai para o Apocalipse, não entende que vestes brancas significa pureza, santidade, aprovação. Aí eles esquecem tudo isso que diz respeito ao coração e ficam imaginando, lá no céu, todos nós vamos ganhar uma veste branca. Para de bobagem. Até porque seria um céu muito feio. Todo mundo de branco. Aí não teria sentido o que a Andresa falou, que nós ficamos alegres e felizes e gratos porque vemos as cores. Sabe? Todo mundo de branco, Jailson. Todo mundo pai de santo. Aí todo mundo de branco. O céu seria aquela abóbora branca. Todo mundo com roupa branca. Qual o problema que vocês têm? Que nós temos ou que quem tem? Por que tem que vestir de branco? Ninguém vai ser reconhecido o Filho de Deus manifestado por causa do corte do cabelo. Se pinta as unhas, não pinta as unhas. Se usa blush ou não, se usa lápis. Ninguém será reconhecido o Filho de Deus porque congrega no ministério de volta à palavra, nem na IURD, nem na Assembleia, nem na Deus é Amor, nem na Adventista, nem na Batista, nem Presbiteriana, que mais? Cólica? Católica? Ninguém vai ser manifestado porque não é budista, porque não é do Islã, porque não é... Ninguém vai ser manifestado porque não toma cerveja. Eu ouvi um aleluia? Ninguém vai ser manifestado filho de Deus porque dá o dízimo, porque jejua, porque vai ao monte, porque carrega pedra na cabeça, porque reza o terço ou reza o rosário. Não, bobagem. A manifestação dos filhos de Deus é a manifestação de Deus por meio do homem. É Deus que se faz carne, porque quando Deus manifestou o seu reino aos homens, em plena manifestação, Ele o fez por meio do seu Filho Jesus Cristo sobre a terra, e o princípio da manifestação do reino está claramente revelado em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo que é Deus se fez carne. E agora Deus em carne, Deus no homem, Deus por meio do homem, vivendo como homem, no homem, manifestou o seu reino. Amor, graça, misericórdia, bondade, solidariedade, justiça, manifestando Deus aos homens. Paulo, entendendo claramente isso, vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, aquele que se fez carne, que andou entre os homens, que vivendo uma vida completamente divina, sendo ele homem, manifestou o mistério da piedade. Mistério da piedade, Deus manifestado no homem, por meio dos homens e aos homens. A manifestação de Deus, portanto, transcende qualquer ideia fixa de qualquer evento histórico, de qualquer evento no tempo e no espaço. Jamais eu estou aqui para negar nenhum aspecto histórico da segunda vinda de Cristo. Jesus voltará, não é? Mas essa vinda de Cristo não é uma vinda meramente objetiva. Os crentes falam da segunda vinda de Cristo. E alguns até que pregam a vinda de Cristo, a segunda vinda. Outros aguardam. Outros acreditam, mas não parece tanto que acredita. Porque não fazem nada para se preparar para essa vinda. Mas de todo modo, de tantos falares e pensares acerca da segunda vinda de Cristo, a maioria esmagadora estão pensando numa vinda meramente objetiva. Como é que é isso, meramente objetiva? De repente o céu se abre e aparece Jesus lá. Ei, estou aqui.
Olhem para cá. Todo mundo, oh. Agora os dele, ele leva tudo para o céu, todo mundo junto. E os que não é dele, todo mundo para o capeta, para o tacho de fogo. As pessoas pensam assim. É verdade que a escritura neotestamentária afirma, alto e bom som, categoricamente, que Cristo haverá de intervir na história humana. Eu creio nisso. Mas, sobretudo, eu creio que essa vinda de Cristo, além de objetiva, ela é sobremodo e, sobretudo, interior. Posso ler uns 2 ou 3 versículos com vocês? Abra sua Bíblia rapidamente. Em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante. Aquele relógio lá atrás está errado, tá? Está adiantado 5 minutos, portanto, eu vou acabar no meu tempo correto. Tá ou não está errado? Então pronto. Leve mesmo, Jailson. Esse relógio não é convertido, ele fica querendo acabar o culto logo. O relógio quer acabar o culto. Reunião. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 1 em diante. Maravilha. Olha para mim em nome de Jesus. Estou dizendo que além do aspecto da manifestação de Cristo nos céus ao mundo, além da manifestação que será histórica, pessoal, a vinda será pessoal, há um aspecto desconhecido e não raras vezes negligenciado, que é o aspecto da vinda de Cristo enquanto manifestação ao mundo por meio dos seus filhos. Capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se é o caso, ou se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então o versículo 1, 2 e 3 parte de uma premissa. Se fostes ressuscitados, ou se morrestes com Cristo, se ressuscitastes com Cristo. Então a premissa do Evangelho não se fundamenta em dogma, nem em doutrina, nem em teologia sistemática. Ah, porque uma vez salvo para sempre salvo. Eu creio, mas uma vez salvo, não tem como se perder se você está salvo. Agora, uma vez salvo apenas na frase, na escrita, apenas como slogan da reforma protestante, de Calvino, de quem quer que seja, não me cobre as nomenclaturas. Não. Se morrestes com Cristo. Não está perguntando se você aceitou a Jesus. Não. Se você é da igreja tal ou daquela outra. Não. Se você usa o cabelo comprido ou não. Se você faz unha ou não faz unha. Se você bebe cerveja ou não bebe cerveja. Não é isso. Aqui está falando do ego. Ego é uma alma totalmente dominada pelo espírito caído do mal. Coração perverso. A premissa é: você morreu, você ressuscitou, em outras palavras, você nasceu de novo. Tem aí no seu coração uma nova disposição? Se tem, é dito, versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a sua vida, se manifestar. Então atenção, Cristo está em você? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo está em você? Quando Cristo em você, que é a nossa vida, lembrando de João 14, 20, vós conhecereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Então Cristo está aí, não está? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então olhe para mim. Hoje alguém pode ter vindo aqui pela primeira vez, sim ou não? Mas eles estão vendo apenas pessoas. E muitas pessoas. E diferentes pessoas. Mas logo, logo, as pessoas olharão e verão Cristo em você. Cristo vai
se manifestar. Do céu, do céu também, tem um aspecto, né, Vera? Tem esse aspecto aí, que para mim é secundário. Porque não adianta você esperar a vinda física de Cristo, se eu posso usar esse termo físico, mas você espera a vinda de Cristo, histórica, se ele não se manifestar em você, bobagem, não deu nada. Sim ou não? Não estou desprezando a segunda vinda de Cristo nas nuvens, não pense isso. Mas entenda, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, gente do céu, Cristo que é a minha vida, Cristo em mim, a esperança da glória, precisa se manifestar em mim. Isso é manifestação do reino. Isso. Então, quando Cristo se manifestar, o que vai acontecer? Então, seremos manifestados juntamente com Ele. Aí o universo olhará e verá os filhos de Deus, manifestados como filhos de Deus. Imagina alguém passando lá pela fazenda onde estava o filho pródigo cuidando dos porcos. Naquela condição, quando aquela pessoa olhou aquele homem lá na sarjeta, no meio de porcos, da lama, sujo, barbudo, cabeludo, magro, olheira, todo esculhambado, será que a pessoa aqui reconheceria? Estou conhecendo, aquele lá é o filho do grande proprietário daquela fazenda tal. Reconheceria? Então aquele filho precisa se manifestar, se mostrar como filho. E para isso acontecer, ele tem que sair de lá. Quem aqui quer manifestar o reino de Deus? Você quer manifestar o reino de Deus? Você quer ver o reino manifestado em você? Então busca a lei primordial do reino. Por meio do evangelho, por meio da oração, por meio da contemplação, por meio das oportunidades, por meio do quebrantamento, por meio da renúncia a si mesmo, por meio do negar a si mesmo, por meio de conhecer-se a si mesmo. Porque o grande inimigo nosso é a falta de conhecimento que temos acerca de nós mesmos. Porque nós achamos que somos bons, que somos os melhores, que somos tudo. Achamos que nós somos os únicos que somos salvos ou vencedores. E quando você começar a se conhecer a si mesmo, como estava escrito lá no templo de Delfos, conheça-te a ti mesmo. Grande verdade que não está na escritura, mas é uma grande verdade. Conhecer-se a si mesmo. Conhecer a si mesmo, tanto no aspecto negativo, conhecer o que sou, no meu ego natural, caído. Conhecer a mim mesmo, o que eu sou em Deus, positivo. Meu lugar em Deus, que sou a habitação de Deus, que o reino de Deus está dentro de mim. E conhecendo a mim mesmo, conhecerei também o Pai, conhecerei o outro, conhecerei a criação, e conhecendo a tudo, já não serei um ser estranho que briga e luta contra a criação, mas serei apenas um no todo da criação, em unidade com toda a criação, em unidade com os meus irmãos, em unidade com Deus, em paz com Deus e com os homens, plenamente reconciliado. Que maravilha! Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então seremos manifestados juntamente com Ele. 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2, rapidamente, só vou ler o texto, se eu conseguir. 1 João, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porque sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele. Veja, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele.
Aí sabe o que está acontecendo? Rapidamente, olhem para mim. Tem crente que interpreta assim, tem teólogo que pensa assim: quando Cristo se manifestar, então na nuvem. Está me vendo, pessoal, aqui em cima? Olha para cá. Todo mundo. Oh. Aí agora, porque dizem, né? Eu estou vendo com esses olhos naturais, ele, na sua feição externa, porque eu o vi, como estou vendo o Josué, eu agora sofrerei uma transformação, vou ser semelhante a ele. Querem a prova de que essa teoria é falsa? Quem quer a prova? Mas eu pensei que quando ele aparecesse lá, nós seríamos transformados. Bem, olha a prova categórica de que essa interpretação é errada e falsa. Quando ele se manifestar, se você entender manifestação como a aparição externa e física dele, a cara dele, você vai ver o rosto dele, físico, semblante. Porque você viu o semblante, você vai ser semelhante a ele. A sua cara vai se transformar igual a cara dele. Todo mundo vai ter uma face só. É falso ou não é falso? Se você interpretar que você vendo a face externa, você vai ser igual ou semelhante a ele, você entende que ele manifestando a face dele, a sua face será como a face dele, semelhante, igual. Todo mundo, ninguém vai ter mais a sua própria carinha. Cada um vai ter a mesma cara. Igual quando faz um movimento pró-Moro ou contra Moro, todo mundo usa uma máscara do Moro. Você olha, todo mundo tem cara de Moro, ou cara de Lula, ou cara de Dilma. Quem já viu as pessoas tudo com uma máscara só, fazendo movimentos? Mesma cara. Não é assim. Como é que é? Quando ele se manifestar em você, ele vivendo por meio de você, expressando os ricos atributos deles por meio de você, dele por meio de você. Aí você, quando olharem para você, fala assim: mas é engraçado, você é semelhante a Cristo. E por que você é semelhante a Cristo? Porque eu o vi como ele é. Você já viu a Cristo como ele é? Você conhece a Cristo como ele é? Ou você conhece o Cristo apenas, o Cristo histórico? Apenas o Cristo da teologia? O Cristo da igreja? Quando você tem um conhecimento do Cristo de Deus, conhecimento profundo de espírito, de alma, de coração, ele se manifesta por seu intermédio e você, consequentemente, se torna como ele é, semelhante a ele, no viver, no agir, no falar, em tudo isso. E eu teria muito mais coisas a dizer sobre esse assunto da manifestação, mas quero apenas ler o último texto para fechar. Eu tenho vários aqui. Eu tenho Hebreus 12, 14, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, mas vou ler o último, que é 2 Tessalonicenses, é o texto que eu comecei. O Ministério do Louvor, por favor, se prepare. 2 Tessalonicenses capítulo 2, ou capítulo 1. Eu vou ler apenas a partir do versículo, ler apenas o versículo 10. Por favor, estou acabando. Vamos fechar com esse texto maravilhoso? Quando Cristo vier, o versículo anterior, ou os anteriores falam da vinda de Cristo. Quando Cristo vier para ser glorificado, pessoal lá do fundo, para cá. Quando Cristo vier para ser glorificado, onde? Nos seus santos. Onde ele será glorificado? Diga, em mim. Cristo será glorificado em nós. Cristo será glorificado em nós, por meio de nós. Isso é manifestação do reino de Deus. Quando vier para ser manifestado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Ele será o quê? Admirado em todos os que... Ele será admirado em você, em mim. Mas cuidado, não é admirado assim: puxa, mas vocês são os caras mesmo, hein? Puxa, que beleza.
Não, eles vão admirar as obras de Cristo. Eles vão admirar o amor de Cristo. Eles vão admirar a misericórdia de Cristo fluindo por meio dos seus santos. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. E então se cumprirá o que está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E todo olho o verá. Todo olho o... Por quê? Porque a terra será enchida da sua glória. Homens que foram redimidos, regenerados, transformados, conformados, glorificados, enchendo a terra da semelhança e da imagem de Deus. O reino de Deus tomando toda a terra, enchendo toda a terra, porque ou porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Eis a manifestação do reino de Deus. Amém?